Olá, eu sou a jornalista Nívia Cruz, de Brasília, Distrito Federal. Graça e paz, meus irmãos. A minha mensagem de hoje é sobre 5 atitudes que devemos tomar nos momentos de crise. O texto bíblico nos traz um detalhe muito interessante. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Lucas 5:2. Diante das frustrações e crises, costumamos ter o desejo de largar tudo, de jogar tudo para o alto. Esses pescadores, porém, sabiam que era preciso estar pronto para novas oportunidades, para novos trabalhos, para portas que Deus poderia abrir para eles. Se as redes estivessem sujas, furadas ou com outras avarias, como poderiam pescar novamente? Diante das situações difíceis, mantenha-se com o pensamento positivo, mantenha-se ligado, preparado para a oportunidade de superação que Deus nos dá, pois o nosso Deus é o Deus da superação e da abundância. Segundo, não se feche em si mesmo, olhe ao seu redor. É interessante notar que mesmo depois de uma noite de pesca cansativa e frustrada, o apóstolo Pedro achou em seu coração lugar para abençoar o próximo, para olhar ao seu redor e ver que a vida não se resumia às suas crises. Observe que Jesus lhe fez um pedido. Entrando em um dos barcos, que era o do Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Lucas 5:3. Quase sempre, quando nos frustramos, descontamos nos outros essas frustrações. Nos fechamos em nós mesmos, pois achamos que a nossa dor é a maior do mundo. Pedro nos ensinou que ser gentil e abençoar quem necessita de nós é algo que nos ajuda a vencer as frustrações da vida. Ele não só emprestou o barco a Jesus, como também o manobrou e ficou à disposição do Mestre naquele momento em que estava em frustração e em crise. Ele olhou ao seu redor e não deixou com que a crise paralisasse todas as áreas da sua vida. Terceiro, escute e obedeça a palavra de Deus. As frustrações da vida nos ensurdecem para a voz de Deus. Ouvimos nosso coração carnal, agimos muitas vezes de forma descontrolada e não escutamos a voz de Deus que fala conosco em todos os momentos. Jesus fala naquele momento com Pedro, o pescador frustrado, que felizmente o ouviu, pois estava atento. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Lucas 5:4. Mesmo estando frustrado por nada ter pescado a noite toda, Pedro estava com suas redes lavadas, prontas. Ele estava preparado. E também estava atento à voz de Deus. Ele conseguiu calar todas as vozes contrárias e ouvir somente a voz de Deus naquele momento. Ouviu com clareza, refletiu, entendeu, venceu em seu coração as objeções e os lançou às redes novamente com fé, tendo um resultado impressionante que nem mesmo em seus maiores sonhos ele pensaria em ter. Quarto, divida com o próximo a sua vitória. Agora o cenário mudou totalmente. De uma noite frustrada e triste, sem pescar nada, para uma manhã totalmente abundante de fartura, de alegria e de fé. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. Lucas 5:6. O que fazer agora com toda essa fartura? Muitos guardariam só para si. Muitos se alegrariam sozinhos. Muitos pensariam em como suas contas correntes estariam gordas agora. Mas Pedro nos ensina que devemos repartir a nossa fartura, repartir a nossa vitória com o próximo. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Lucas 5:7.
Os outros barcos também puderam ser contagiados com a bênção de Deus dada a Pedro. Puderam ser alcançados pela fé que Pedro teve. Essa é uma das coisas que nós cristãos devemos fazer. Contagiar as pessoas com a bênção que Deus derrama sobre nós. Dividir para multiplicar. Pedro dividiu os peixes, ficou com menos, mas multiplicou a fé no coração de todas aquelas pessoas. Quinto, reconheça de onde vem o milagre. Quando a frustração vira sucesso, muitos abandonam a Deus. Quando tudo vai bem, quando as coisas estão funcionando como desejamos, quando vemos milagres acontecerem, nem sempre reconhecemos de onde eles vêm, de onde nossa força veio, quem abriu a porta que estava fechada. Ignoramos isso e achamos que o mérito está apenas em nós. Mas Pedro nos ensina aqui que o reconhecimento é fundamental para a vitória ser completa. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Lucas 5:8. Pedro demonstrou humildade diante de Jesus, diante da vitória dada por Deus. Ele reconheceu de onde veio a sua vitória naquela noite e glorificou Jesus Cristo. Não foi vaidoso, não se apoiou em sua grande experiência e habilidades como pescador. Antes, ele soube reconhecer que tudo que era e tudo que fez só aconteceu pela graça de Deus em sua vida. A superação da crise veio de Deus. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, por mais essa lição, Senhor. A lição da gratidão, Jesus. A lição, Jesus, e que todos nós devíamos ter, meu Pai, diante dos nossos objetivos alcançados, diante das crises vencidas, Senhor. Meu Deus, vivemos momentos de crise aqui no Brasil, vivemos momentos difíceis, Senhor, e somente Tu para nos dar a estratégia para sair dessas crises. Somente Tu para nos dar a sabedoria, Jesus. É isso que nós te pedimos, Senhor. Dai-nos sabedoria, dai-nos inteligência, dai-nos a graça de que tudo que nós fizermos possamos te agradecer depois, assim como fez Pedro. Que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.